1 aos Coríntios 1:9. A palavra de Deus nos diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui. Meus queridos, quando nós pensamos em vida familiar, nós precisamos pensar em duas coisas. Nós precisamos pensar em princípios, porque a vida familiar é regulada por princípios. O homem tem um papel, a mulher tem um papel, os filhos têm tarefas e obrigações a cumprirem, nós temos com os filhos. Nós temos os princípios que envolvem dinheiro, que envolvem conversa, que envolvem sexualidade, tudo envolve princípio. E isso, em geral, é o que os pregadores fazem, né? A gente vai ensinando princípios para os irmãos. Mas eu quero dar um passo atrás essa noite para começar com vocês. Antes de falar de princípios, eu queria falar sobre o ser humano, sobre como nós somos. Porque se nós não compreendermos quem nós não somos precisos e efetivos na ajuda. Às vezes nós somos um motorista que desconhece que precisa trocar o óleo do carro. E quando você abre os olhos, fundiu o motor. Às vezes nós somos homens que desconhecem que mulher menstrua, que precisa de um cuidado diferente nesse período, né? Às vezes as mulheres esquecem que nós homens não damos conta de conversar com sono ou com fome. Homem não funciona nem com sono, muito menos com fome. Não funciona, e às vezes vocês querem conversar com a gente nessas horas. O que eu quero fazer com vocês? Eu quero dar uma olhada nos textos que o irmão Gerson abriu, mas eu vou olhar com uma perspectiva um pouco diferente. Os mesmos textos, né? Ele abriu coisas que eu desconhecia do texto, que eu vou atrás disso para compreender, vou ouvir o que ele partilhou para poder compreender, porque a gente sempre tem um depósito diferente. Eu dei graças a Deus por poder estar sentado ouvindo, para poder ser alimentado pelos irmãos. E eu queria trabalhar com vocês como nós somos, a maneira pela qual nós somos. O que eu falar vai fazer muito sentido com relação a filhos, mas muito sentido. E vai fazer um certo sentido com relação ao parceiro, com relação a você mesmo e ao parceiro. Por quê? Porque filhos sempre despertam a gente com uma urgência maior. O teu parceiro não te manda para a cruz, mas o teu filho te manda para a cruz. Se você gritar com o teu parceiro, você não vai sofrer muito. Mas se você gritar com o seu filho, você vai entrar numa crise, porque a gente olha para eles e diz assim, meu Deus, se eu não corrigir, o que vai ser dele? Se eu não for um pai ou uma mãe diferente, o que vai ser dele? Então, filho tem um poder de despertar a gente mais rapidamente do que o parceiro tem, o que é um erro. Porque o casamento é o que forma o filho. O que a gente é o que forma o filho. Então eu gostaria de trabalhar com vocês a natureza nossa. Vocês já devem, aqueles que acompanham os vídeos, já me ouviram falar uma outra coisa. Uma delas, não precisam abrir, é 1 Pedro 2:22. Então ouviu-se certo adágio que diz, o cão voltou ao vômito e a porca voltou a revolver-se no lamaçal. Então ali, Pedro lança a mão de um provérbio, e é um provérbio simples, que diz que o cão volta ao vômito.
e que a porca volta à lama. Por que que o cão volta ao vômito? Por que que um porco vai para a lama? Por que que um cachorro late? Ah, é porque ele está assustado? É porque ele sentiu algum cheiro? Um cachorro late porque é da natureza dele. Por que que uma macieira produz maçã? Porque é da natureza dela. Por que que uma pereira produz pera? Porque é da natureza dela. Por que que o porco volta para a lama? Porque é da natureza dele. Por que que homem enxerga estreito? Porque é da nossa natureza. E se alguém pensou alguma coisa, pensou mal. Feito às vezes um burro com um tampão, aquela viseira. Homem não é burro. Mas a gente enxerga estreito. Por que que mulher enxerga aberto? Como vocês já ouviram nos vídeos. Porque é da natureza. Então, tudo que o ser humano faz está diretamente ligado à natureza dele. Tudo que ele faz está ligado à natureza dele. Nós não podemos fazer nada fora da nossa natureza. Quando nascemos de nossa mãe, nascemos pecador. Então, o teu filho que nasceu do teu ventre vai fazer o quê? Pecar. Porque ele é pecador. Quando ele passar pelo novo nascimento, vai ser plantado dentro dele a divina semente. E aí ele vai ter uma dupla natureza, a natureza pecaminosa e a natureza divina. Quem ele alimentar é quem sobrevive. Sabemos disso, temos ouvido essa teologia, conhecemos Romanos 6, 7 e 8, a respeito dessa teologia da natureza da gente. Mas, queridos, presta atenção no que o texto aqui de Paulo, de 1 Coríntios 1, 9, está ensinando. Ele diz assim: fiel é Deus, o qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. O que é comunhão? Comunhão, no original, koinonia, significa ter algo em comum. Digamos que eu e você vamos fazer uma viagem de 500 quilômetros. E eu e você gostamos de pescaria. Essas 5 horas de carro, 6 horas de carro, vai ser prazerosa? Vai. Porque nós dois vamos contar histórias de pescaria. Então eu e você vamos ter prazer. Você vai me ensinar sobre anzol, eu vou te ensinar sobre vara. Nós vamos contar histórias de quando a gente perdeu aquele peixe, né? Aquele que era enorme. Nós vamos contar essas histórias. E vai ser prazerosa a nossa comunhão, por quê? Porque existe algo em comum entre nós dois. Mas digamos que eu seja São Paulino e você palmeirense. A comunhão vai ser boa? Não. Talvez no tema futebol. Digamos que eu ame a Jesus e você não. A comunhão vai existir? Não. Porque comunhão significa ter algo em comum. E aí, eu vou lançar mão de um livro do irmão Stephen, onde eu entendi o que eu vou ensinar agora para vocês. Na eternidade, a Trindade ela era autossuficiente. Ela não precisava de nada e de ninguém, porque Deus não precisa de nada. Ele é Deus. Ele é plenamente suprido em tudo por si mesmo. Ele é autossatisfeito em si mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito tinham uma comunhão, eles tinham algo em comum único. E eles não necessitavam de nada. Mas, em algum momento da eternidade, numa conjectura dos três, a gente supõe que num desejo do Pai, comunicado ao Filho e ao Espírito, a gente supõe, que a Bíblia não retrata isso, que um deles, possivelmente o Pai, disse assim: vamos colocar um quarto elemento nessa comunhão?
Vamos colocar alguém aqui dentro para participar e gozar daquilo que nós temos? Vamos colocar alguém que tenha o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, as mesmas atitudes que a gente tem? Vamos colocar alguém nessa comunhão que nós temos? Vamos! E aí a Trindade decide criar eu e você, criar o ser humano. Então, lá na eternidade, nós fomos concebidos com a ideia de que, dentro de nós, eles plantariam um desejo da comunhão. Então, tenta entender o que eu vou te falar. Eu e você fomos criados para pertencer. O que pulsa dentro de nós é o desejo de pertencer. Porque foi assim que a Trindade deliberou a nossa criação. Eu e você temos necessidade de ser dele. Com a queda isso não mudou, mas mudou o objeto do pertencimento. Então, pulsa dentro de mim e dentro de você um desejo de pertencimento. Quem aqui é muito afetivo, a tal ponto de ser meloso? Levanta a mão, levanta alto. Nós temos alguns aí. Por que alguns são afetivos assim? Eu fui assim. Por que alguns são assim? Porque o pertencimento deles existe de forma intensa. Então não basta segurar assim. Tem que ser assim. Você tem filho assim? Alguém aqui tem filho assim? Ele nasceu com o pertencimento exagerado dentro dele. Ele tem o pertencimento, mas o pertencimento dentro dele é exagerado. Porque com a queda, tudo ficou desregulado dentro de nós. Mas o fato é que nós temos necessidade de pertencer. Agora, deixa eu dar um passo atrás antes de eu entrar na prática disso. O irmão Stephen, ele coloca uma coisa simples. O que a Trindade tinha em comum entre si? Uma palavrinha chamada Zoe, vida de Deus. Então a Trindade possuía entre si a Zoe de Deus, a vida de Deus. Então eles deliberam, vamos fazer o ser humano. Vamos fazer a Maria, o José, o João, o Renato, o Gerson, vamos fazer todo mundo. Vamos fazer, só que dentro deles, a natureza deles é que eles vão ter um desejo de pertencer a gente. Só que eles, para pertencer, eles têm que ter o que nós temos. Senão, é como eu colocar alguém dentro do carro que não gosta de pescaria. Ele precisa ter algo que seja comum a nós três. Então, o que nós vamos fazer? Ele vai ter vida. O que eles plantaram no Éden? A árvore da vida. Para que ao comer da árvore da vida, eles de um jeito simples começassem então a participar daquela santa e bendita comunhão. Gente, tão simples, mas tão simples a maneira pela qual Deus pensou a gente. Deus fez a gente. A árvore da vida é representada na pessoa de Cristo, porque Cristo é a Zoe de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a Zoe. Então, ele é a vida de Deus. E árvore é um dos elementos, como o irmão Gerson colocou, é um dos elementos que Deus usa nessa terra para revelar o ser humano. Lembra quando Jesus curou um cego? E daí, você está vendo? Vejo homens como árvores. Então a árvore é um dos símbolos do ser humano.
Nós somos, no Salmo 1, como aquela árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, ali, aquela árvore representava Jesus. Quando Adão e Eva comessem dessa árvore, eles participariam dessa comunhão. Então, eles pertenceriam. Guarda essa palavra. Porque essa palavra ela é expressada através de uma outra palavra, chamada graça, que, se o Senhor permitir, a gente estuda ela amanhã. Então, essa realidade da comunhão estabeleceu dentro de nós, dentro da nossa natureza, pertencer. Por isso que uma criança precisa pertencer. Por que algumas crianças são reservadas? São todas desconfiadas. Que adulto aqui é desconfiado? Levanta a mão. Olha lá. Porque o pertencimento entrou de menos. E aí é um olho aberto e um fechado. Sei. Querida, te amo. Né? Alguma irmã já falou isso daqui? Não levanta a mão, não. Cheia de desconfiança. Por quê? Porque o tema está lá dentro. Mas o tema entrou dentro de você por algum motivo, na tua gestação, na tua formação, em algum momento teu, o tema entrou cheio de reserva. Então tem alguns que são abertos demais, abraça, beija, conversa, toca, e outros que são completamente reservados. Por quê? Porque o tema existe lá dentro, mas ele existe distorcido por causa da queda. Vocês estão me entendendo? Vi a primeira coisa, pertencimento. Aí, vamos até Gênesis 1, 26. Gênesis 1 conta a criação do homem e da mulher juntos. E Gênesis 2 conta a criação do homem e da mulher em separado. Conta primeiro de Adão, depois conta de Eva. Mas Gênesis 1 conta dos dois juntos, de como é que Deus fez os dois juntos. O texto diz assim: façamos o homem, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Qual é a nossa necessidade? O que pulsa dentro de nós? Pertencimento. Porque nós fomos criados para esta comunhão, para pertencer a esta trindade. Fez sentido até aqui para você? Meus queridos, o IBGE fez uma pesquisa 12, 15 anos atrás, com torcidas de futebol no país. Todas as torcidas de futebol disseram o seguinte para o IBGE: eu pertenço a esta torcida porque ela é para mim como uma família. O que ele não teve em pai e mãe, ele procurou em quem? Na torcida. O mesmo IBGE fez uma pesquisa com drogadição. E no levantamento do IBGE, um pouquinho depois dessa das torcidas de futebol, eles descobriram que os pais que comem na mesa com os filhos têm índice quase zero de drogadição nos filhos. Por quê? Porque eles dão, esse filho recebe o quê? Recebe mais pertencimento. Se eu parar para estudar com vocês na Bíblia, a primeira vez que aparece a palavra ídolo, se não me engano é Êxodo 19:4, se não me engano. A primeira vez que aparece a palavra ídolo, diz assim:
Eu sou Yahvé, o Deus da comunhão. Não vos virareis para os ídolos. Porque quando eu viro para alguém, para alguma coisa, é porque eu vou ter comunhão com aquilo. Vocês lembram da mulher de Ló? Ela virou para Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ela estava buscando o que ela estava perdendo. Ela ainda tinha comunhão com aquilo. Então ela se tornou uma estátua de sal. Então eu vou dizer uma coisa muito simples para os irmãos, mas eu estou 100% certo do que eu estou dizendo. Todo ídolo que nós o temos por causa do pertencimento. Ai, você idolatra aquele pastor, você idolatra aquela teologia, você idolatra, como é muito comum às vezes, a reforma, você idolatra determinadas coisas, às vezes até teorias santas, adequadas, você idolatra teu carro, você idolatra tua casa, você tem obsessão pela tua poupança, tudo isso daí é pertencimento. É ídolo. Porque você não lida bem com o pertencer a Deus, aos seus pais e aos seus. Então o tema vai ficando complicado dentro de você. Então, entende o que eu vou te falar. Todo problema que o ser humano tem, você pode me trazer o problema que você quiser. Todo problema que você me trouxer, eu vou encontrar em Gênesis 1, 2 e 3. Você pode inventar o nó que você quiser, que eu vou te explicar ele em Gênesis 1, 2 e 3, que é o que eu espero fazer agora à noite, respeitando que é sexta-feira, 10 da noite, vocês estão cansados, então, e amanhã de manhã a gente discorre um pouco mais sobre isso. Qualquer problema, qualquer desordem relacional que você estiver tendo, qualquer problema que você estiver tendo no teu casamento, com os teus filhos, com a formação deles, eu vou te achar isso em Gênesis 1, 2 e 3. Você está me entendendo? E os problemas de base, eles são mais graves. A gente tem aqui irmãos que são engenheiros. Eu tenho um prédio de 20 andares. Uma coisa, eu tenho um problema no telhado desse prédio. Outra coisa bem diferente é eu ter problema na fundação desse prédio. Gênesis 1, 2 e 3 são problemas de fundação. Que se nós não soubermos quem nós somos, a maneira pela qual nós agimos, a maneira pela qual nós reagimos, meus queridos, nós levamos 10, 15 anos de vida cristã sem conseguir evoluir 1 centímetro. Nós educamos os nossos filhos comendo barriga. Porque a gente não está entendendo quem a gente é. Vocês estão conseguindo me entender? Então, com essa noção do pertencimento, eu vou olhar com vocês Gênesis 1, 26, o dia que nós somos criados. Porque esse dia ensina mais coisas a nosso respeito. Então, o que eu estou olhando? Eu estou olhando com vocês o nosso funcionamento. Assim, eu vou falar com o maior temor do mundo, porque o que eu vou falar pode ser facilmente distorcido. O centro do Evangelho é a pessoa e obra de Cristo. Ponto. Ponto. E é ponto e ponto final. O centro do Evangelho é a pessoa e obra de Cristo. Isso é imutável. Isto não pode ser mexido. Mas eu vou dizer que falta nós compreendermos como é que esta pessoa e obra de Cristo é depositado neste ser humano. Nós não compreendemos. Nós não sabemos como é que nós funcionamos. Nós não sabemos. Então, por exemplo, a Bíblia diz que nós temos que ler a Bíblia de manhã. A Bíblia ensina isso, que o maná era colhido quando? De manhã, antes do sol aquecer. A ciência diz hoje
que a nossa capacidade de compreensão está em que horas do dia? De manhã. Hoje, porque a ciência está falando, a gente ouve. Mas a gente lê as Escrituras e não dá muita importância, porque a gente desconhece o nosso funcionamento. Meus queridos, hoje sabe-se que uma boa noite de sono renova as propriedades do neurônio. O neurônio fica 0 bala, novinho, pleno para funcionar, se você tiver uma boa noite de sono. Você está me entendendo? Então você tem uma capacidade de compreensão diferente. Pega esse princípio que eu estou te ensinando e aplica na educação de filho. Não. Nós vamos dormir 8 horas da noite, meu querido. Ensina um filho a dormir cedo. Eu tenho um irmão mais novo, ele foi conhecer a lua aos 5 anos de idade. Porque ele dormia antes do pôr do sol. Impressionante. Minha mãe contava isso e eu achava extraordinário. Você está me entendendo? Então, pelo fato de não compreendermos o nosso funcionamento, nós não somos precisos, não somos efetivos. Então, deixa eu mostrar para vocês agora, mostrei o pertencimento, em 1 aos Coríntios 1:9. Deixa eu mostrar o que nós temos agora em Gênesis 1:26. O dia da nossa criação. O texto bíblico diz que nós representamos Deus na imagem e na semelhança de Deus. Imagem significa representar. E semelhança significa parecido, mas não da mesma natureza. Então nós temos uma semelhança daquilo que Deus é, mas nós não somos Deus. Nós somos criação. Nós não somos criador. Mas nós representamos a imagem e a semelhança em quê? Os teólogos nos ensinaram, eu li isso muitas vezes, os irmãos devem ter lido, Gerson, Roger, devem ter lido a mesma coisa, que como nós fomos criados no mesmo dia que a bicharada foi criada. No 5º dia foi criado as aves e os peixes, mas no 6º dia foi criado os animais terrestres e nós. Então, os teólogos dizem que a diferença, nós representamos Deus porque nós temos moralidade, nós temos uma moral, nós temos uma consciência, e os bichos não têm essa consciência. Então, você tem alguns animais que têm uma certa inteligência, os golfinhos, os cavalos, os cachorros, eles têm uma certa inteligência, mas eles não têm a moralidade que o ser humano vai ter. Então, os teólogos ensinaram que a diferença estava nisso. Estava na consciência que nós temos e que os animais não têm. Queridos, o que eles estão colocando é uma verdade absoluta. Mas eu vou ampliar essa verdade. O texto bíblico diz assim, a Bíblia responde à Bíblia. O texto bíblico diz assim, façamos. Quantos estão fazendo? Pai, filho, primeira coisa que o homem representa a Deus. Relacionamento. O homem foi criado para se relacionar. Está dentro da nossa natureza. Está dentro da nossa natureza. Não tem outro jeito. Está dentro da nossa natureza. O homem foi criado para relacionamento. Não é bom que ele fique só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. O Senhor, pela boca dele, expressa o que eu acabei de dizer para vocês. O homem precisa de relacionamento. O homem não foi criado para ser sozinho.
O gênero humano, homem e mulher, não foi criado para ser sozinho. Nós necessitamos de relacionamento nas inúmeras esferas e instâncias dele. Relacionamento conjugal, relacionamento afetivo, relacionamento com pai e mãe, relacionamento com parente, relacionamento no trabalho, relacionamento com irmãos da igreja. Todos nós temos necessidade de relacionamento. Então, qual é a primeira necessidade que pulsa dentro de nós? Pertencimento. E aqui o texto bíblico está falando que nós temos necessidade de relacionamento. Mas não para aí. O texto bíblico também diz assim: domine ele sobre os animais, os peixes e as aves. Segunda coisa que pulsa dentro do homem. O homem tem necessidade de trabalho. O homem foi criado para trabalhar. No Éden existia trabalho? Sim. Qual foi a ordem que Deus deu para ele? Domine o jardim. Cultive o jardim. Coma do melhor da terra. Nossa, gente, que luta que eu tive quando eu passei a ganhar um pouquinho melhor. Que luta que eu tive, eu e a Alessi tivemos para a gente poder ter, por exemplo, ir num restaurante um pouco melhor. Ai, será que não é vaidade? Será que a gente não está subindo na cabeça? Será que nós não deveríamos dar para a missão? Será que nós não teríamos que abrir mão disso? Que luta que a gente teve. O que me libertou? Como do melhor da terra. Não é errado nós gozarmos e usufruirmos dos prazeres santos e legítimos que o Senhor nos permite ter nesta terra. Você está me entendendo? Quantas festas o nosso Senhor frequentou? Faz sentido, meus irmãos? O ser humano foi criado para trabalhar. Agora, deixa eu parar aqui. Relacionamento e trabalho. Vou dar uma prova para os irmãos de que o que eu estou falando provém das Escrituras. Primeira prova. Jesus era filho de Deus. Relacionamento. Mas Jesus também era servo de Deus. Trabalho. O Senhor Jesus, em João, diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A natureza do nosso Senhor é uma natureza de trabalho. Você está entendendo? Quando você se converte, ao se converter, você passa a ser o quê, de acordo com João 1? Filho. Relacionamento. Ao mesmo tempo que você se converteu e se tornou filho, o Espírito Santo vem sobre você e te batiza com pelo menos um dom: serviço. As duas pernas estão dentro de você. Está fazendo sentido? Então eu vou me afastar para a banda de cá e vou me afastar depois para a banda de cá, para mostrar para vocês a mesma coisa. Imagina então que o César, quem o César é construído em cima de duas pernas: relacionamento e trabalho. Eu preciso de relacionamento e eu preciso de trabalho. Se você não tiver uma dessas duas pernas, você vai ter problema na construção de quem você é. Está fazendo sentido para os irmãos? Isso pulsa dentro da nossa natureza. Isso pulsa dentro de nós. Quem aqui trabalha demais? Levanta a mão. Levanta alto. Esses irmãos fizeram só. Vou perguntar de novo. Quem aqui trabalha demais? Está começando a melhorar.
Presta atenção no que eu vou te dizer. Às vezes você tem uma perna dessa daqui, que é uma bitola desse tamanho. Por que que você trabalha demais? Porque você busca pertencimento através do trabalho. Qual é a primeira natureza que tem dentro de você? Pertencimento. Qual é a segunda? Relacionamento e trabalho. Você vai usar uma dessas duas pernas, quando não as duas, para ter pertencimento. Gente, me converti aos 15 anos. A turma de cá viu as pernas, né? Deu para ver? Tá bom. Eu fui uma criança muito quieta. E eu sou, por natureza, mais quieto. Se vocês me verem depois das reuniões, vocês vão me ver meio quieto, né? Não é da minha natureza ser muito expansivo. Só que meu pai era ele era um homem muito afetivo, mas muito bravo. O que eu descobri? Eu descobri que se eu fizesse algumas coisas por meu pai, ele não me elogiava. Mas ele não era bravo. Descobri aos 8 anos de idade que ele gostava de carro. O que eu fiz aos 8 anos de idade? Lavei o carro do meu pai. Mas eu lavei tão bem lavado que eu lavava com escovinha de dente. Sabe o letreiro? Entra sujeira no letreiro. Pegava a escovinha de dente. Alguém aqui já fez isso? Tem um outro colega aí. Não sou o único pirado da turma. Estou liberto de tudo isso, irmãos. Viu? Descobri que quando eu servia meu pai não bronqueava. O que eu fiz? Fiz essa perna do trabalho uma bitola desse tamanho. E aí me converti. Me converti e 3, 4 meses depois fui para o acampamento. No acampamento, o que eu fiz? Eu vi que tinha rodízio de gente para limpar as mesas e lavar a louça. O que eu fui fazer, irmãos? Fui lá limpar as mesas, fui varrer o chão. E eu varri o chão, 16 anos de idade, pensando assim, será que estão me vendo? Será que vão me elogiar? O que eu estava buscando? Pertencimento. Mulher, você entende por que a Bíblia diz que é para você respeitar teu marido? Sabe o que é respeitar? Uma das coisas que é respeitar é falar as coisas boas dele. Hoje, você falou alguma coisa boa para o seu marido? Hoje? Não? Vou te dar uma boa ocasião. Vai lá. Pode falar, aproveita. Para não dormir com essa lição pendente. Meus irmãos, por que a Bíblia diz, em Provérbios 27, 2, diz assim, não seja a tua própria boca que te louve, e sim a de outrem. Porque o ser humano tem necessidade de pertencer. Por que Paulo, em Romanos 13, 7, diz assim, tributo a quem tributo, honra a quem honra, glória a quem glória? Por que ele pede para nós falarmos as coisas boas do outro? Porque o ser humano tem necessidade de pertencer. E nós precisaríamos entender que é do funcionamento do ser humano. Não tem nada de errado nisso. Os irmãos estão conseguindo entender? Só que a gente desconhece. A gente desconhece. E por desconhecer, nós não somos precisos na maneira de fazer. Os irmãos estão entendendo?
A mesma coisa, porque a mesma regra vale, eu tenho duas pernas. Então eu tenho várias possibilidades. Eu posso ter uma pessoa que tem uma perna normal no relacionamento e uma perna exagerada no trabalho. Eu fui assim. Aliás, as minhas duas pernas eram desequilibradas. Eu era meloso. Eu era meloso. Com aquele meloso... Gente, eu tocava Alessi o tempo inteiro. Até que o Senhor me ajudou a regular. Estou confessando os meus pecados. Nós tínhamos as duas crianças. A Alessi viajou para um congresso de uma semana. No segundo para o terceiro dia, o que eu fiz ela fazer? Fazer o caminho de volta. Tirei ela do congresso. Inventei lá alguma coisa. As crianças não estão bem, eu não fiquei bem, tudo por quê? Não dava conta de ficar sozinho. Porque tinha uma necessidade de pertencimento exacerbada dentro de mim. O que eu precisei fazer? Regular essa necessidade de pertencimento. Você está entendendo? Então a gente pode ter problema nas duas pernas. Você pode ter um relacionamento demasiado, como você pode ter um relacionamento seco. Quem aqui é seco? Levanta a mão. Levanta alto. Ou vocês são muito bem resolvidos, vai que paulista é assim, né? Eu não sei, né? Apesar que tem carioca, tem curitibano, mas vai que essa turma aqui é mais bem resolvida do que eu estou imaginando. Irmão, posso ir embora. Assim, ou assim, sexta-feira à noite, acho que amanhã vocês vão estar mais soltos. Imagina uma mulher seca. O tamanho do nó que nós temos na vida familiar. Porque o principal papel da mulher é gente. E toque e afeto é necessário para você comunicar com as pessoas. Vocês estão conseguindo entender? E o problema está onde? O problema está nessa questão de como é que eu vou pertencer. Porque dentro de mim pulsa, eu sou imagem e semelhança de Deus, dentro de mim pulsa a necessidade de me relacionar, como pulsa a necessidade de trabalhar. Relacionamento me dá uma coisa chamada amor. Trabalho me dá uma coisa chamada significado. Eu passo a ter um significado maior, melhor, à medida que eu vou trabalhando. Por isso que todo ser humano tem que ter clareza do seu papel e aprender a estar satisfeito dentro do seu papel. Você está me entendendo? Porque é uma necessidade que nós temos. Então, você vai, numa dessas duas pernas, ter problema. Eu fiz uma coisa. Eu busquei pertencimento por trabalho. Eu tinha 32 anos. Meu pai não era cristão. Meu pai foi um homem muito exigente. E eu descobri, como eu falei para vocês, desde os 8 anos, que se eu trabalhasse e fizesse as coisas que ele gostaria, eu não recebia bronca e às vezes até sobrava um elogio. Eu fui muito amigo do meu pai. Pela graça de Deus, eu fui muito amigo do meu pai. Só que eu cometi um erro por causa dessa minha formação. O que vem primeiro, relacionamento ou trabalho no texto bíblico? Façamos. Vem antes de domine. Então presta atenção no que eu vou te falar. O trabalho tem que visar pessoas. Se não visar pessoas, o trabalho é o fastio de Eclesiastes. É o vazio de Eclesiastes. Porque é o trabalho pelo trabalho.
Trabalho para ganhar dinheiro, trabalho para deixar bens, trabalho para ter coisas, trabalho para ser reconhecido. Tudo isso daí é vazio. O trabalho para prover a casa, o trabalho para ajudar um filho, o trabalho para tratar uma doença, tudo isso é um trabalho abençoado e santo da parte de Deus. O que eu fiz? Eu pus o trabalho antes do relacionamento. Então, o que é um desenvolvimento normal? Relaciono e trabalho. Relaciono e trabalho. Isso é um desenvolvimento normal. O que é um desenvolvimento complicado? Ponho a perna do trabalho na frente. Trabalho e me relaciono. Trabalho e me relaciono. Trabalho e me relaciono. O meu desenvolvimento é lento. Muitos irmãos aqui vivem isso. Que homem aqui que trabalha demais? Levanta a mão, os homens. Olha lá. Olha lá. Os irmãos estão entendendo? Queridos, vocês já ouviram isso. Eu voltei de um acampamento, eu e a Alessi, um acampamento abençoado. Chegávamos domingo à tarde, chegamos domingo à tarde do acampamento, tomamos banho, fomos dormir um pouquinho antes de ir para a reunião da igreja, para terminar o acampamento, abracei ela, Alessi, te amo tanto. Ela falou, eu não sei não, César. Falei, como assim? Você não sabe? Acampamento abençoado, teve conversão. Então, César, você pregou que quem ama dá tempo. Eu ouvi um? Ouvi. Esse um é sugestivo. Esse um foi das meninas? Uhum. Então, César, você pregou que quem ama dá tempo. Leci é do trabalho para casa para a igreja. Então, César, é uma verdade. Você não faz nada sem mim. Porém, você não faz nada só comigo. Tem que ter os filhos, tem que ter os irmãos, tem que ter os parentes. Mas quando que nós saímos sozinhos? Porque eu colocava a tarefa na frente. Presta atenção. Quem é muito ligado, vem aqui. Isso. Só para vocês entenderem. Obrigado, Mário. Vira para mim. Quem é muito ligado em tarefa, põe a tarefa na frente da pessoa. Só enxerga a pessoa em segundo plano. Não consegue enxergar a pessoa em primeiro plano. Quem é muito trabalhador, enxerga a tarefa. Só depois vai enxergar o parceiro. Vocês estão conseguindo entender? Então, um homem que busca pertencimento por trabalho, por exemplo, ele compromete a vida familiar. Ele vai fazer tudo certo, tudo direito, mas vai fazer numa qualidade pequena, baixa. Por quê? Porque ele não entende nem o seu funcionamento, nem o funcionamento do seu parceiro. Agora, quando a Bíblia vira para o homem e diz, ame a sua mulher, santificando ela, se entregando por ela, como Cristo se entregou à igreja, não vou estudar o texto, se entregando para santificá-la pela lavagem da palavra. E aí diz assim, pois ninguém jamais desprezou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida. Sabe o que é a palavra cuidar no grego? Aquecer pelo calor. Mulher precisa do quê? Volta aqui, Marlon. Mulher precisa do quê?
será aquecida pelo calor. Você está me entendendo? Você precisa disso o tempo todo. Porque mulher tem... A Bíblia está dizendo que mulher precisa ser aquecida pelo calor. Lembrando que não é só o calor do toque físico. É o calor do consolo, do cuidado, do esforço. Querida, a roupa tem que tirar a roupa e você está atrasado. Deixa que eu tiro do varal. Eu tenho mais tempo. Isso é um aquecer pelo calor. Quando você serve, quando você toca, quando você cuida. Então você usa a perna do pertencimento e a perna do relacionamento de um jeito adequado. Vocês estão conseguindo entender? Obrigado. Você tem galardão, viu? Está fazendo sentido? Pertencimento, relacionamento e serviço. Vamos parar aqui.